Boa noite, pessoas! Boa noite! Hoje, dia 31 de outubro de 2023, aqui na Rede com Sheila, em Nova Friburgo, cidade serrana do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Sheila Santiago, para quem não conhece. E voltei a fazer lives. Ai, que legal, já tem gente chegando aí, muito bom. Hoje terei aqui uma live para lá de especial, né? Porque a live hoje é com a minha filha, Shelly Santiago. Então nós vamos falar de um assunto ainda polêmico, mas nem deveria ser tão polêmico mais assim. E aí, quem estiver chegando, quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Continuarei aqui com a caixinha tudo aberto para quem quiser falar alguma coisa. Tentarei acompanhar aqui as pessoas, os comentários. A Shelly já chegou. Então eu vou convidar a Shelly para cá para a gente começar esse bate-papo, a nossa live de hoje. Vamos lá, Shelly. Hoje aqui em Nova Friburgo está o dia, né? Foi com bastante chuva. Eu espero que a conexão dê conta aqui para essa live de hoje. Shelly, eu já convidei você, dá uma olhadinha aí se apareceu o convite. Porque quando a conexão não fica muito boa, aí dá alguns probleminhas, tanto que hoje eu estou... estar ao vivo com a Shelly, vamos lá. Hoje eu estou não estou no meu cenário, que tem a rede atrás. Eu estou aqui, pertinho do roteador, para ver se melhora também a conexão. Shelly, eu já aceitei, mas ainda... Opa, vamos lá, de novo. Vamos ver se a Shelly consegue chegar por aqui. E o assunto de hoje nessa live é cannabis medicinal e ioganja. Engraçado, Shelly, eu estou aqui permitindo e você não está... Tô tentando. Tá bom, minha filha. Como aqui tem pessoas de vários locais, não só de Nova Friburgo, esse meu Na Rede com Sheila aqui, tem bastante gente por aqui, de tudo quanto é canto, não só do Brasil, mas também de fora. É por isso que deixou de ser Cultura NF, que agora é usado pela Secretaria de Cultura aqui do município, e eu, há alguns anos já, passei a usar o Na Rede com Sheila, porque aí pode ter qualquer coisa na Rede com Sheila, né? As pessoas para contarem as suas histórias, as suas experiências, falarem dos seus negócios. Eu acho que a Shelly está com dificuldade para entrar. Eu conversei com ela mais cedo. Eu vou até cancelar o convite, Shelly. Vou convidar de novo. Aqui deu para mim, Shelly, que você não pode participar. Como assim, minha filha? Shelly, Ó. Opa, tá chegando. Eu não te vejo. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Gilvan Costa? Eu entrevistei. Eu não te vejo, eu só te escuto, minha filha. Eu tô te vendo e ouvindo. Mas a tela, não estamos nós duas na tela, né? Tá, eu e você, eu tô vendo, nós duas tô ouvindo. Para mim, não. E engraçado, porque eu cheguei a pensar que isso fosse problema do meu celular, da minha conexão. Um dia desses, eu assisti a uma live e as pessoas estavam com o mesmo problema, acredita? Eu só estou me vendo. Ai, que saudade da minha filha, eu quero te ver. Não vai dar para te ver. Mas tá tudo certo. Eu perguntei. Você tá Tá, eu lhe vejo
e lhe ouço bem. Ah, E eu perguntei aqui, tá todo mundo respondendo as que dá para ver e duas. ouvir as Tá, duas. então É alguma coisa com você. só eu que não estou conseguindo, mas eu já cheguei à conclusão que não é um problema meu, porque um dia desse também tinha uma outra live acontecendo e, e aí as pessoas estavam com o mesmo problema, porque isso aconteceu comigo na semana retrasada, quando eu estava com o Gilvan Costa. Mas vamos lá então, pena que eu não estou te vendo, minha filha, mas vamos seguir então, que as pessoas já estão Vamos. chegando aí para a gente poder falar. Então, seja bem-vinda, minha filha, Shelly Santiago. Hoje a nossa live aqui vai ser sobre cannabis medicinal e oganja. E eu vou apresentar então a Shelly. Além de ser a minha filha e mãe da minha neta, né, Clara Luz, a Shelly é terapeuta integrativa, instrutora de yoga, doula, parteira aprendiz. Shelly faz parte da ACDC, que é a Associação Chapada Diamantina de Pacientes e Estudos da Medicina Canábica. Ela participa do Clube das Manconheiras e do coletivo Segurando as Pontas, que oferecem acolhimento e informação. Em 2021, Shelly concluiu o curso de cannabis medicinal promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, então, minha filha. Vou aqui seguir sem te ver, mas um prazer falar com você e a gente poder compartilhar esse tema que ainda é polêmico. Vamos combinar. Boa noite, mãe. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. É polêmico, é muito polêmico. Acho que vem sendo desmistificado, né? Mas tem todo um processo aí de reparação histórica que precisa ser muito cuidado, ensinado, contada a verdadeira história, né? Para que possa aos poucos ser olhado e louvado como a medicina que é, como tantas que a gente tem, né? Como algo que é da natureza. E para quem. E a primeira coisa que eu ia dizer é isso. Eu não sou somente terapeuta canábica, né? A minha vida é toda uma construção, assim, esse trabalho meu, esse lado profissional, sempre foi sobre terapias integrativas. Justamente porque a minha mãe, Sheila, que está aqui, ela, desde que eu estava na barriga dela, que tratou e cuidou de si e de mim de formas mais naturais, com homeopatia, com fitoterapia. Ela foi mãe jovem, com 19 anos, mas ela fez lá naquele tempo, há 40 anos atrás, ela fez um belo caminho que para mim, na história assim da minha vida e da minha vontade de ser terapeuta, né, integrativa, holística, como preferirem chamar, sempre foi nesse movimento de querer expandir os conhecimentos os cuidados, na verdade, mais do que os conhecimentos, os cuidados que eu recebi, né? Foi assim que eu acabei entrando nesse universo das terapias integrativas. E sempre amei muito todo o processo das plantas em geral. E para mim, a maconha, a cannabis, é mais uma planta de poder, assim como a camomila, assim como a ayahuasca, assim como o alecrim, assim como a arruda da serra. São plantas, nascem no quintal, morrem, sobrevivem, se multiplicam. Então, é partindo desse princípio que a gente está aqui hoje falando de um tema específico que é importante, né? Que é sobre essa planta e toda essa polêmica que existe em torno, mas que a gente se dispa, né, de qualquer preconceito que ainda tenha, porque assim como aquela roseira que está ali no quintal, ou aquela suculentazinha que está guardada, ou os trevinhos que tem ali na calçada, a gente está aqui para falar de uma planta. Então, é isso que eu queria dizer para E começar. aí, pegando essa parte da história, né, eu fui pesquisar e tem o site, eu achei incrível esse site, é o site da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. Se tudo der certo, né, eu vou conseguir deixar essa live salva e deixarei
o endereço desse site, da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que é amame.org.br. Aí tem barra História da Cannabis Medicinal. Por que ele me chamou bastante a atenção, né? Quando a gente resolveu fechar essa live com essa pauta. Porque a história começa em 2737 antes de Cristo. E lá no site eles relatam até 2016, quando aconteceu a Marcha da Maconha. Então é super bacana. A gente que tem preconceito, eu coloco a gente, porque, né, vamos falar sobre isso. Durante muito tempo eu tive muito preconceito em relação à maconha. Embora as pessoas me vejam sempre como a Sheila, muito alternativa, e eu vou dizer que a primeira vez que eu estava à frente de uma pessoa fumando maconha, eu tinha 14 anos de idade e nem por isso eu fumei. E não fumo hoje em dia, então, assim, realmente não é isso que faz a diferença, o convívio, enfim. Né? Aí a gente pode ir para outros cantos, mas eu queria falar desse site que tem a história. E aí eu vou dar uma notícia legal que eu não sei quem acompanhou, porque em 24/11 de 2000... Aí o meu lado jornalístico, né, Shelly? Eu tenho que pontuar algumas coisas. No dia 24/11 de 2011... no site da Prefeitura de Búzios, cidade aqui do estado do Rio de Janeiro, há uma matéria sobre o município do estado do Rio de Janeiro, que Búzios foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a adotar o uso da cannabis medicinal. Isso em 24/11 de 2011. Mas só agora, no dia 6/9 deste ano, aí inclusive a matéria do site G1, dizendo que, de forma inédita, Búzios começa a distribuir óleo de cannabis medicinal pelo SUS e destaca, inicialmente para pacientes cadastrados e autorizados pela Anvisa. Ou seja, as mentes estão se abrindo, né? E faz tempo que isso precisa acontecer, né? Estamos lá falando de pelo menos 2000 anos antes de Cristo, para quem seguia por esse calendário cristão. Então, já não era sem tempo, e por isso eu começo falando de reparação histórica também, né? Sim. E isso é fato, tem pesquisa, então é legal a gente se aprofundar mais, né? Porque, imagina, eu tenho 59 anos hoje, então lá com 14 anos, nossa, o pessoal fumava mega escondido, mas não era mega, era totalmente escondido, né? E mesmo assim, eu convivi sempre com muitas pessoas que fumavam maconha e nem sempre eram pessoas alopradas, que só estavam na onda do alucinógeno, como as outras drogas pesadérrimas que eram consumidas na época, né? E aí diz, minha filha, você também, né? Que eu saiba, começou a fumar maconha cedo, o que me deixava muito constrangida, preocupada. Nós sofremos, né, Shelly? Você sofreu mais do que eu, talvez, né? Por tentar me explicar como isso era, e eu com meus preconceitos. Mas eu acho que a abertura vem antes de tudo, né? Porque eu acho que a gente parte do princípio que eu comecei a fumar, a fazer uso depois que eu já não vivia mais, né, na mesma casa que a minha mãe, depois que eu já tinha seguido meu caminho. E para mim sempre foi um uso, na verdade eu hoje, enquanto terapeuta, defendo que, enfim, não vejo essa separação de uso recreativo ou medicinal. Acho que em algum nível ele vai estar sendo medicinal, porque quem fuma, ingere ou toma óleo, enfim, são muitas as formas de se consumir, né? Tem que estar sempre colocando na balança, né? Para sentir o que é viável para cada um, né? Como isso chega para cada um. Mas na minha vida sempre veio como uma medicina. Não vou dizer, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo, até porque
a mudança é constante, né? A gente não tem uma coisa linear, principalmente as mulheres, né? A gente é cíclica. Então, a gente, como a natureza, no geral, a gente tem ciclos e reconhecer em cada momento da vida a medicina que pode estar mais alinhada com o que a gente precisa, eu acho que isso a gente pode falar em medicina em vários níveis, né? Físico, emocional, espiritual, enfim. A gente tem um entendimento hoje de medicina, acho que muito maior também, né? Passando desde as plantas de poder, né? Todo esse poder da natureza até a homeopatia e tratamentos paliativos, né? As terapias integrativas de uma forma geral. Quando você fez aquele curso no Rio de Janeiro de medicina chinesa, já se falava sobre a cannabis? Era ou não? Falava-se muito pouco. Na época, a escola lá, que é uma escola a qual eu sou muito grata, que é a Escola Neijing, que fica sediada lá em Santa Teresa, é uma escola onde os professores sempre trouxeram muita abertura, um canal muito, muito aberto, realmente, para falar sobre qualquer coisa que a gente trouxesse também, não seguindo ali um plano cartesiano, né? E a cannabis, ela é usada na medicina chinesa há muitos anos, né? Há milhares de anos aí. Você tem registros desses usos nos tratamentos ginecológicos, enfim. Você pesquisando um pouquinho hoje já consegue ter acesso a alguns usos para dores que essa medicina já era aplicada, né? De outras formas, por outros povos, por outras culturas, que a gente... Sim. Custou até acesso, né, ao resgate dessas informações. E o que te levou, filha? Ai, sempre tem que botar filha, né, gente? Não tem jeito. O que te levou a estudar mais profundamente? Porque você fazia o uso, e aí o que te chamou a atenção? O que te levou? Como é que foi esse momento de realmente Sim. querer debruçar aí no estudo? Bem, eu já tinha uma curiosidade grande pela minha história com a planta, que para mim, assim, a primeira planta dita, né, de poder que eu tinha utilizado era a ayahuasca, né? Eu tinha experimentado por algumas vezes dentro do Santo Daime, e através desse uso ritualístico de outras plantas sagradas, eu entendi que, de fato, a forma como eu sentia de possibilidade de me relacionar com a maconha era, de fato, um outro portal. Não precisava ser uma coisa banal. E não que tenha problema no banal, no socializar, no tomar uma cerveja, enfim, como cada um usa. Não é um julgamento. Mas, para mim, eu sentia que era uma planta que potencializava outras coisas que eu acho importante. Um facilitador para coisas que já acontecem no nosso corpo, mas que pode ser usado em alguns momentos para acesso à saúde, à qualidade de vida. Então, na minha cabeça, sempre passou muito nesse espaço, até que, de fato, eu me sentisse segura e sentisse em mim, né, como isso acontecia. Depois que eu saí de Friburgo e vim morar aqui no Nordeste, eu fiz a formação de doula. Eu já era terapeuta integrativa, tinha começado a dar as aulas de yoga, né, na época, e muitas gestantes sempre chegavam para mim, tanto para o yoga quanto para as massagens, e eu já era aromaterapeuta, já trabalhava, né, com óleos essenciais e sinergias. E quando eu me tornei doula, eu morava em Olinda ainda, e eu passei mais de 10 anos lá, trabalhando e mergulhando nesse universo da humanização do parto, né? Nesse resgate, principalmente com parteiras tradicionais, que foi por onde eu comecei esse caminho e depois ampliando para hospitais, para o trabalho com médicos, enfermeiras, obstetras. E me chamou sempre muita atenção, porque a maioria absoluta das gestantes que eu acompanhei, pelo menos nesses últimos 11 anos, enquanto doula e parteira aprendiz, eu acredito que 90% delas faziam ou fizeram, ou pouquíssimas. Foi uma questão
mas acabaram parando de fazer o uso da cannabis de alguma forma. E era algo que vinha sempre com muita polêmica. E eu, de verdade, sempre gostei muito dessa coisa do não, né? Na yoga, tal coisa não pode para gestante. Na aromaterapia, tal coisa não pode por causa disso. Tá, não pode, mas não pode por quê? Não pode porque não tem tempo de pesquisa sobre o assunto, não pode porque não se quer falar sobre isso por causa de um grande jogo de interesse, não pode porque não. De fato, existem estudos e comprovações que isso, isso e isso não vão fazer bem, mas o que acontece hoje ainda, que isso era há 10 anos atrás, pelo menos, é que ainda não existem estudos o bastante aprofundados para trazer as comprovações que a gente só vai ter ao longo dos anos, conforme as pessoas se envolvam e tragam a verdade sobre o seu uso dentro das diversas medicinas que utiliza. Porque eu aqui estou falando de um lugar de privilégio, de mulher branca, e que tive uma equipe, por exemplo, humanizada no meu parto, com a qual eu pude compartilhar que eu era usuária de cannabis. E essa equipe me acolheu, me trouxe informação, conversou comigo, caminhos possíveis, sabe? Mas a maioria das mulheres, não só dentro do particular, mas muito dentro do SUS também, e principalmente mulheres indígenas, negras, sofrem retaliação e grande se falar dentro do SUS que está fazendo uso de cannabis, seja da forma que for, Sim. com direito, às vezes, a ter um conselho tutelar batendo na porta ou querendo interferir na maternidade. Então, infelizmente, esse lugar dessa discussão que a gente está tendo aqui é muito importante, é muito necessário, mas ainda é uma conversa que atinge minorias. Né? Ainda é um privilégio poder falar abertamente sobre isso. Já melhorou e eu acredito que vai melhorar cada vez mais, mas ainda é um privilégio estar nesse espaço abrindo para falar sobre isso. Gilvan está aqui participando, Regininha Lobianco, eu vi que várias pessoas conhecidas chegaram aqui, gente, para acompanhar esse nosso papo. E Gilvan, né, aqui falando, caraca, quanto preconceito por uma planta que é medicinal, né? E aí ele pergunta, a censura será uma variação cultural das pessoas? Eu acredito, aí é muito pessoal, né? Vou levar essa pergunta para mim. Eu acredito que sim, aqui no Brasil, principalmente, a gente vê países como o Uruguai, por exemplo, né, que teve assim, há relativamente pouco tempo essa legalização, e como o povo tem uma cultura diferente, né? Como aceitou e lidou com isso, enquanto aqui no Brasil, de fato, existe muito preconceito em todo o processo ainda, até porque a história da cannabis aqui, ela chega junto e muito relacionada com a presença dos escravos, né? Que vinham da África e traziam as suas sementes e que cultivaram aqui também. Então, durante todo o processo ali de quando passa a ser proibido, né? Porque não era, tem muito a ver com muito preconceito, com muito racismo, e foram crenças que ficaram completamente relacionadas e ainda estão, né? E ainda fazem parte, principalmente por a gente viver num país onde ainda não é legalizado, apesar de passos que a gente tem dado em caminho à legalização, mas, ao meu ver, passos que precisam ser dados não só em direção à legalização, mas à possibilidade de cada um plantar no seu quintal. De que seja legal ter um pé de alecrim, de arruda, de cannabis, de erva macaé, do que quer que seja, né? Júnior do Jarro está até aqui falando desinformação e conservadorismo. Uma pena, o Brasil está muito atrasado em relação à tendência internacional da legalização. E esse é um passo a passo mesmo, né? Porque pessoas como eu, com esse meu histórico de vida, 14 anos, comecei a ter contato e tudo mais, uma filha, né? Que eu sabia, né?
que utilizava, e quantas vezes, mesmo sabendo aquilo para mim, nossa, parecia que estava fazendo a coisa mais errada do mundo e tal, e aos poucos eu falava, mas como que eu convivo com outras pessoas? Mas agora eu acho legal porque tem pessoas da minha idade por aqui de falar isso. Eu, mais jovem, convivi com pessoas que fumavam, não fumei. A minha filha, já emancipada, fuma e era um conflito na minha cabeça. E aí, aos poucos, foi chegando para mim essas informações, né? Eu tive uma. Foi retardada, vamos dizer assim, no sentido que demorou a chegar para mim, que poderia usar sem, como você disse no comecinho também, né? Todo mundo tem que sentir, perceber a quantidade que se usa, a que ponto aquilo está te fazendo bem ou não. Eu sou uma pessoa que eu não me sinto bem usando, né? Não me faz bem, já relatei algumas pouquíssimas vezes, e assim, não me faz bem, não me sinto bem, eu procuro a homeopatia. Por enquanto, eu não me senti em uma determinada situação em que eu precise recorrer ao óleo. Né? A gente já conversou até um pouquinho sobre isso. E aí, minha filha, em relação aos tratamentos, né? Eu estou aqui no pós-menopausa. O que é recomendado? Como isso acontece, assim, né? Já que você faz parte dessa associação, como é recomendado uma pessoa que nunca usou? E aí, olha, tem essa indicação. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Veja, a primeira coisa, né, o caminho mais viável, né, o que vai sendo mostrado para a gente. O LED Lemos, meu filho chegou ali e colocou a folhinha. Ah, menino! Então, o primeiro passo seria, hoje a gente tem no Brasil, né, os médicos, que são as pessoas que estão aptas a passar uma receita, né? Realmente você fazer uma consulta com o médico. Tem médicos no SUS já que receitam cannabis, tem médicos que estão associados, né, a associações como a gente faz parte aqui na Chapada, e tem muitas aí pelo Brasil, na região de cada um, que vale a pena, né, porque na associação você também está fortalecendo uma causa, além de conseguir normalmente viabilizar esses medicamentos de uma forma mais acessível, já que ainda é uma coisa que tem um custo que muitas vezes impossibilita a algumas pessoas ainda o uso. Então, o primeiro passo seria você procurar um médico, né, para você apresentar esse momento da tua vida, a tua saúde, os exames que você precisa fazer, o que você precisa, né, saber, para poder ter um encaminhamento. E aí, assim, eu sou hoje, né, terapeuta integrativa e terapeuta canábica, e o que percebo enquanto terapeuta é que cada vez mais os médicos estão muito nesse espaço de receber você, lhe ouvir, né, dentro da sua realidade, e lhe passar uma receita de uma indicação de um tipo de óleo numa devida porcentagem para tomar. E aí o que acontece? Que para mim é um grande aprendizado, mas que já tinha a ver com o meu aprendizado enquanto terapeuta integrativa, né? Nas terapias integrativas, holísticas, alternativas, como vocês preferirem, a gente não tem um tratamento que simplesmente vai servir para todo mundo. Por exemplo, você está aí, né, na pré-menopausa, menopausa, e aí o tratamento que serviu para tua irmã, para tua amiga ou para fulana vai ser um tratamento que vai servir para você e você vai ter resultados maravilhosos. Acho que para quem já trabalha nesse lado das terapias integrativas, a gente já tem um olhar que você precisa considerar aquele ser único que chega para você, né? Como ele se alimenta, quais são os hábitos dessa pessoa, o tipo de ambiente que ela vive, o tipo de trabalho que ela realiza, ao que tipo de estresse ela está exposta, quais são as questões de saúde que ela tem, porque tudo isso vai te dar um quadro
de como olhar, seja com a homeopatia, com a fitoterapia, com a aromaterapia, de como integrar da melhor forma o que aquela pessoa precisa. E na terapia canábica acontece a mesma coisa. Você não vai receber uma receita de um médico que vai dizer, olha, você vai tomar um óleo a 6%, full spectrum, e você vai tomar 2 gotas de manhã e 2 gotas à noite, ponto final. Não necessariamente isso vai te trazer o resultado que você precisa. Porque a gente está em eterno movimento, em eterna mudança. Sim. E aí entra o que, para mim, cada vez mais é esse pulo do gato nesse acompanhamento com a terapia canábica, que é a dosagem. A grande diferença, o tipo de óleo que você vai tomar, tem a ver com esse olhar para a dosagem que você está tomando, do tipo de óleo que lhe foi passado por esse médico, né? Porque aí entram os terapeutas canábicos, que normalmente são esses terapeutas que vão fazer o acompanhamento com cada paciente, porque não é o médico 90% das vezes que faz esse trabalho, que é de fato estar ali, principalmente no começo, talvez semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, experimentando junto com esse, eu não gosto de chamar de paciente, acho que interagente fica menos passivo, né? Porque a gente precisa da interação desta pessoa que está recebendo a medicina num espaço de não terceirizar a sua saúde. Você vai tomar o óleo da cannabis, mas você tem que estar aberto a perceber o que está acontecendo no seu organismo. E eu estou falando de tomar o óleo, mas pode ser fumar, comer, ingerir da forma que for que a pessoa use a medicina. Principalmente quando você está usando com um olhar terapêutico, quando você tem um foco nesse tratamento. Certo. Deixa eu ler um comentário que o Júnior do Jarra colocou aqui, gente, que é meu genro. O Uruguai é um exemplo político, social e econômico. Uma banalidade social do uso e a falta de preocupação com a vida alheia fizeram funcionar um modelo que tem quebrado tabus e cartéis econômicos, como o farmacêutico. Ai, tem várias pessoas aqui participando, gente. Boa noite aí para quem está chegando. É porque o assunto realmente me interessa muito, porque eu aprendo muito. E por incrível que pareça, né, Shelly, a gente não tem tempo, às vezes, para conversar sobre isso. Então, eu estou aqui aproveitando como a minha convidada nesta live, mas também a minha filha, para quem está chegando agora. Agora, essa questão me veio uma curiosidade. Eu nem montei uma pautinha que eu falei, eu sei que esse papo vai fluir também, porque é minha filha. Esse óleo, mas onde isso é produzido? Esse óleo hoje, que é permitido o uso no Brasil, ele está sendo plantado, como é... Ai, meu Deus! Onde que ele está sendo produzido? Me veio essa dúvida, assim. Certo, então vamos por partes. A princípio, o que a gente teve aqui foi uma disponibilidade de você ter a liberação para fazer um tratamento, mas você só podia importando, né? Só trazendo de fora. Que não é o que a maior parte de nós tem interesse, né? Não diminuindo o passo desse ponto, mas a gente vive no Brasil, onde tem uma terra e um potencial econômico, social, dentro de tudo que pode trazer, gigantesco, principalmente o Nordeste do país, né? Então, assim, o primeiro de tudo quando a gente fica trazendo essas medicinas de fora, a gente já está movimentando algo bastante absurdo, porque são medicamentos caríssimos, né? Que poderiam estar sendo produzidos até mesmo pela agricultura familiar, né? Dentro das possibilidades de cultivo que a gente tem acesso hoje, né? E digamos assim. Então, o que acontece? Hoje no Brasil, algumas associações têm essa possibilidade de plantar isso dentro, né, da legalidade, que está tudo caminhando. Não sou advogada, não sei aprofundar, né, totalmente, mas a gente tem algumas associações que já têm essa possibilidade
e pessoas que entraram na justiça depois de ter um laudo médico, né, uma orientação, uma receita, entraram na justiça e foram concedidos o habeas corpus, né, o HC, com essa autorização para que se plante para os devidos fins medicinais justificáveis. São poucas pessoas que têm, mas cada vez aumenta mais, né? Então, eu estou vendo aqui também, eu até ia falar, eu vi que a Elisângela é minha amiga, minha comadre, e ela tem um filho que há uns anos usa também essa medicina, e ela está falando aqui da Hélida, que está na live, que é a presidente da Associação Aliança Medicinal. E a Elisângela, para mim, é um grande aprendizado, uma pessoa muito querida, que também se despiu de preconceitos e aceitou essa medicina para a vida dela, para o filho dela, que é a grande coisa que eu ia dizer agora. A cannabis, não só no Brasil, mas, né, no mundo, tem um movimento por parte, sim, dos chamados maconheiros, mas é um movimento, em maior parte, de mães. São mães que colocam a cara na reta, a cara na guerra, que plantam, mesmo não sendo legalizado, para poder levar medicina de qualidade para os seus filhos, porque você tem um filho e vê tudo que ele passa, ou às vezes pais mais idosos também, que foram as primeiras patologias que foram trazendo para essa guerra, né? Que acaba sendo uma guerra. Então, assim, foi e é um movimento que não por acaso me toca, porque é um movimento que é sustentado na sua raiz por mães que querem qualidade de vida, não só para os seus filhos, mas como para si próprias também. E também um dos motivos, então, que você participa aí do Clube das Maconheiras e do coletivo Segurando as Pontas, que eu acho que a maioria, né, de mulheres. Isso. São dois coletivos de mulheres, né? Que tem esse princípio, não só mulheres que têm filhos que fazem uso do óleo de cannabis por algum motivo específico, mas mulheres que usam a cannabis, a maconha, como medicina para aguentar o rojão da maternidade também, enquanto saúde mental, recreativo, espiritual, muitas vezes, porque tem religiões que vêm através também do uso da conexão espiritual, da maconha. Então, esses coletivos, eles têm o princípio ali, eu acho que o foco na forma que cada um trabalha, mas de acolher necessidades de mães que se veem usuárias de uma mesma medicina e que ainda é uma medicina tão julgada, porque assim, os pais, infelizmente, a maioria das vezes vira as costas e vai-se embora, seja porque faz uso de alguma droga ou não, mas uma mãe que fica com seu filho e que é usuária de cannabis já perdeu e já perde, por exemplo, a guarda dessa criança, se esse pai desse filho quiser entrar contra ela. Então, assim, o que é medicina, o que funciona, né, ainda para homem, para mulher, o que entra nesse espaço de seguridade ali, né, da saúde mental dessas mães também. Então, esses dois coletivos têm aí uma abordagem que vai em torno muito dessa saúde da mãe. E aí eu estava vendo a Elisângela falando aqui, a querida lá de Pernambuco, que o Heitor, eu acompanhei, eu ainda não era doula, formada doula, mas eu já era de coração. E a Elisângela trabalhava comigo lá no Mundo Verde, ela engravidou e eu que fui na maternidade para a sala de trabalho de parto com ela. E ela está compartilhando aqui, o Heitor faz uso único, exclusivo, há 7 anos, só de óleo de cannabis. Mas aí, assim, você respondeu que essa coisa do óleo vir de fora. Eu entendi que algumas pessoas, né, poucas ainda, mas tem essa permissão. Mas você extrair o óleo também não é uma coisa simples. É por isso que eu fiquei assim, né? Onde que isso está acontecendo, né? Mesmo com a autorização e tudo mais, né? Porque eu tenho pouco conhecimento, na verdade, sobre isso, né? A raiz.
hoje, onde é que a pessoa tem? Mas então, assim, já tem o óleo de cannabis no Brasil. Não Tem. precisa mais ser de fora. Já tem, mas é muito pouco ainda. E o que ainda acontece hoje no Brasil é que a maior parte dos produtores de óleos de cannabis ainda funcionam completamente ilegais, justamente por conta de todo esse processo de não ser ainda liberado, né? Então, por conta disso, é lógico, no meio, né, as pessoas, eu compartilho um pouco, né, dessa sensação, porque assim como a minha formação de homeopatia é de homeopatia popular, lá pela Universidade de Viçosa, e esse curso de terapeuta canábico que é pela Unifesp, que é o curso do conhecido Padre Ticão, que era um ativista, né, dentro da igreja e tudo, eles são cursos que falam sobre o empoderamento desses usuários, que falam sim de desobediência civil, do quanto foi necessário que essas mães, por exemplo, colocarem a cara na reta e plantarem no seu vasinho lá no quintal de casa para fazer o seu próprio óleo, para não ver o filho passando mal, tendo que esperar um remédio que custava R$ 4.000 para chegar pelo correio vindo de um outro país. Então, o que acontece é que muitas pessoas hoje plantam e produzem o seu próprio óleo. É óbvio que a gente vai ter diversas formas de produzir um óleo e com pureza maior ou pureza menor, justamente por a gente não ter isso legalizado, a gente não tem acesso à qualidade dessa medicina. Tem tipos de maconha que vão lhe deixar mais acordada, mais criativa. Tem tipos de maconha que vão lhe deixar mais sonolenta, que vão dar mais vontade de descansar. Se a gente não tem isso legalizado, a gente não sabe o que a gente está consumindo. Nem fumando, nem no óleo, nem numa balinha, nem em nada. Mas se você tem isso legalizado, você vai lá, não, olha, eu tenho dificuldade de dormir, eu estou precisando de algo que me ajude a dormir. Seja o óleo, seja para fumar, seja para fazer uma comida, você vai saber qual é o tipo de planta que você vai comprar, você vai utilizar naquele momento para aquilo que vai ser bom para você. Só que, aí a gente... infelizmente, por não ser legalizado, a gente ainda não tem toda essa clareza. Mas isso vai sendo aos poucos desmistificado, né? E se abrindo quando a gente está aqui já questionando e conversando um pouco de tudo isso também. E aí a gente entra nessa discussão também, que sempre foi uma questão minha, né? Que aí os amigos falavam assim, lá naquela minha época, né? 1900 e bolinha, eles compravam, né? Então eles compravam, ia, né, procurar quem vendia e tudo mais. Eu acredito que naquela época, quando eu tinha 14 anos, isso então há 40 anos atrás, né? Isso até poderia ser realmente um cigarro de maconha mais puro. Depois, com todo esse comércio, né, que aí é o tráfico de drogas e tudo mais, as pessoas pensam que estão fumando maconha e a maconha deve ser a última coisa que elas estão fumando, né? Ainda tem essa questão. Pois é. Infelizmente, o que se tem ainda de mais acessível, que é o que, né, e aí falando da maconha em si, nem do óleo preparado, né, mas é o que é conhecido como o prensado, né, que é uma maconha que já está ali normalmente, às vezes até bastante seca, ela já não é mais verde, né, ela já está ali há sabe Deus quanto tempo, e a gente sabe que tem várias coisas misturadas até para teoricamente, ajudar nessa conservação, e não só na conservação, mas a tirar o cheiro, porque isso envolve um tráfico, né? Então, isso não pode, né, tá ali conotando, né, o cheiro é fácil, é perceptível, é uma planta que tem um cheiro maravilhoso, ela tem terpenos, né? Então, assim, é muito gostoso o cheiro, né? Então, esse cheiro é forte. Então, tem a ver com tudo isso, né? A gente tem que avaliar a diferença, essa qualidade de você, essa possibilidade de você ter plantado no seu jardim, de você cultivar, assim como você cultiva uma cebolinha, ou enfim,
para quem tem erva no quintal ou no seu cantinho no apartamento e tudo, você ter a possibilidade de um cultivo para algo que você pode usar com sabedoria, que vai te proporcionar, e para toda a família, de formas diferentes, benefícios, né? Porque aí eu acho que a gente entra num espaço que eu gosto sempre de falar, que infelizmente, para quem está fora assim, desse universo, não sabe, porque são coisas que ainda na faculdade de medicina não se ensina como uma matéria, né? Está começando. Os ativos da maconha, né, que são vários no nosso organismo, mas a maconha tem canabinoides. E esses canabinoides, eles encontram no nosso corpo humano um sistema onde eles são reconhecidos, porque o corpo humano tem um sistema chamado sistema endocannabinoide. O nosso próprio corpo, sem nunca ter consumido cannabis na vida, né? Nem nessa, nem em nenhuma outra, o nosso próprio corpo, ele produz. O nosso leite materno produz canabinoides, que são responsáveis ali por aquela medida de sobrevivência, de fome, de quero mais ali do bebê para ganhar peso e se desenvolver. Então, assim, quando você faz uso de uma medicina que tem ali diversas possibilidades, moléculas que o teu corpo recebe, o que o sistema endocannabinoide faz no nosso organismo? Ele tem, primeiro que ele é reconhecido em várias partes do nosso corpo. No corpo das mulheres mesmo, essa área toda ginecológica, a gente tem milhões de receptores. Mas em todo o corpo a gente tem, independente de homem ou mulher. O sistema endocannabinoide, ele é responsável por toda a homeostase que acontece no nosso organismo, entre as células, em tudo. A homeostase é o quê? É a busca pelo equilíbrio. O funcionamento em equilíbrio das nossas células. E a cannabis traz isso potencializado para o nosso corpo. E daí a importância. É uma erva que é usada há milhares de anos, que tem um monte de poderes e que eu acho que é válido trazer para quem já refletiu ou para quem não refletiu, que não são poderes só medicinais. Existem tipos e tipos de maconha. E tem maconha, por exemplo, que é muito mais rica em fibra, que a fibra dela é usada para fazer tecido, era usada para fazer as velas das caravelas que chegaram aqui na colonização. Então, assim, a partir de tipos de maconha se produz combustível. E isso hoje já é uma ameaça ao petróleo também. Então, assim, não estamos muito preocupados com o baseadinho que alguém está fumando ali na esquina. Estão preocupados com uma coisa muito maior. Tem petróleo, tem a indústria farmacêutica, tem muita coisa junta que simplesmente cai do lado mais fraco de toda essa situação, né? Do lado mais fraco da corda, do lado proibicionista, do lado cultural que alimenta essa cultura, como a do racismo, né? Então, é algo que vai muito mais profundo, mas que se você se interessa um pouquinho pelo assunto, seja para virar um terapeuta, ou seja para tirar preconceitos, ou seja para se abrir para um tratamento, acho que é importante trazer e procurar um pouquinho dessa história. Sim. Porque a história começa na China, na Índia, a gente tem registro na medicina Ayurveda, você tem tratamentos também. Então, é muito mais antigo do que os preconceitos que a gente carrega daqui. Sim, e essa coisa de preconceito, eu tô aqui porque, assim, para quem tá assistindo com a gente, ou depois, né, porque vai ficar salva, se tudo der certo por aqui, porque nós estamos em uma live onde vocês que estão assistindo estão nos vendo, mas eu aqui não vejo a Shelly, eu estou sozinha, só escutando.
Então, assim, nossa, parece até que eu fumei um aqui, porque né, a Shelly tá falando e eu não tô vendo nada. Olha só a minha viagem, né? A minha compreensão. É, mas é muito doido isso, né? Imagina, eu sempre tive esse receio de fumar maconha, porque eu sou uma pessoa que eu já viajo sem Então, utilizar absolutamente nada. mas, E aí, olha, deixa eu só contar uma historinha, Shelly, sim, porque eu morei 16 anos em um apartamento. Foi na época que Shelly, né, se emancipou e saiu de casa. Eu vivia em um apartamento, então eu, Shelly e o meu filho Led, que estava aí assistindo, não sei se ainda está. E o apartamento de cima, nós morávamos no meio, segundo andar. O apartamento de cima era alugado para uma turma de faculdade. E o apartamento pequeno, era apartamento, né? No Paissandu. Era um apartamento pequeno e a turma, como era rodízio, eram vários alunos que entravam, saíam, né? Então o dia inteiro tinha o cheiro da maconha. E eu falava, gente, mas eu adoro o cheiro de maconha. Eu não fumo, mas esse cheiro é muito bom, não me incomodava. Eu gosto muito de incenso, então assim, não me incomodava. E alguns, eu acredito, que fumavam no banheiro. E aí, o meu banheiro, eu acredito que era embaixo, né? Do banheiro onde eles fumavam. E aí, se chegasse alguém em casa, eu recebia, porque jornalista, eu tinha um jornal, eu trabalhava em casa, né? Trabalhava fora, mas trabalhava em casa também. E aí, quando chegava alguém lá em casa, achavam que eu estava fumando maconha. Até hoje o pessoal não acredita, né, Shelly, que eu não fumo maconha. Eu não fumo maconha. De vez em quando até fumo um cigarro, que eu sei que é muito pior, não briguem comigo. Mas não. Todo mundo achava que eu era mãe conheira, mas eu não era mãe conheira. E hoje eu estou tendo que me abrir, Gilvan, sem ver a filhona, técnica de rádio novamente. Exatamente, Gilvan. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com você naquele dia, e não é um problema meu, porque um dia desse aconteceu também em uma live que eu estava assistindo. Eu acho até que eu comentei com o Gilvan, que foi a pessoa com quem eu bati um papo aqui na semana retrasada. Então, eu estou contando essa história porque, assim, aí hoje, se também pensam que eu fumo, se eu não fumo, isso não é problema de ninguém, isso é um problema meu, né? Eu que tenho que saber o que estou fazendo na minha vida. Até porque já estou ficando velhinha. Ai, Shelly, que delícia. Estou adorando esse papo aí, mas a gente está chegando no final, só para te avisar, né? Quer colocar uma alguma coisa só coisa que eu queria. nesse sentido do que eu comentei? Eu queria dizer, porque quando você falou essa coisa do dispersa, né? É porque isso é um pouco do estigma que vem junto com a maconha também. Que, porque a maconha dispersa e fica muito avoado. Não estou dizendo que não tenham pessoas que possam, tem pessoas que são naturalmente assim, mas eu acho que vale a pena falar também que, mais uma vez, vem nesse espaço do não sabemos o que estamos fumando. Sim. Se a gente tivesse acesso à legalização, quando tivermos acesso à legalização e a ter a certeza dessa semente, de que tipo é, isso muda, porque você pode fazer uso de um tipo de maconha, de cannabis, para ajudar a ter foco, a focar no que você está fazendo. E aí entra até um pouco da história da yoga com a ganja, E né? isso que eu Falar queria assim, que você explicasse esse termo mioganja, porque eu nunca tinha escutado isso. sim, Assim, eu acredito que a maioria que esteja aqui assistindo sejam pessoas que já tenham escutado, mas eu, Sheiloca, vovó da Clara Luz, mãe da Shelley, eu nunca tinha escutado ioganja. Fala um pouquinho então sobre isso, aproveitando aí seu gancho. pronto. Eu acho que, antes de tudo, a yoga é uma ferramenta que transforma vidas, né? Assim como na vida a gente não precisa necessariamente fumar, tomar óleo, a yoga é uma ferramenta que traz a gente até mesmo para um estado de consciência alterado, em exercícios de respiração, né? Que são os pranayamas. Então, o que acontece? Antes de qualquer coisa, uma coisa não está ligada à outra, uma coisa não é necessária para a outra. Eu vou fazer yoga só se tiver maconha, ou só vou, né, fumar para fazer yoga. Não.
são medicinas. Para mim, o yoga é um caminho de medicina e a terapia canábica também. Eu tinha uma pequena experiência, além das minhas próprias, com uma estrangeira que tem um trabalho chamado Ganja Yoga, que ela dá aula já há muitos anos, presencialmente. Ela ficou mais conhecida durante o período da pandemia, né, por conta das aulas online, e que ela já trazia esse olhar terapêutico no país onde ela vive, não me lembro agora, eu acho que é Califórnia, aonde ela vive, aonde já era legalizado, e ela tinha a possibilidade de trazer essa junção de terapias, né? Assim como numa aula de yoga, a gente traz óleos essenciais, enfim, outras ferramentas que possam somar para aquela prática. Nesse caso, as práticas de Oganja surgiram aqui comigo, dentro do coletivo do Clube das Mãeconheiras, aonde mães que vinham já de um processo de práticas de yoga, onde já buscavam isso, só que dentro das suas próprias práticas em casa, faziam normalmente uso da cannabis por ser um momento exclusivamente delas, por normalmente ter aquele momento da rede de apoio e poder estar ali, na maioria das vezes, sozinha, se permitindo ter um tempo para si, para ouvir uma música, seja para fazer o uso do óleo, para quem já faz, seja para fumar um baseado, enfim, para usar a medicina da forma que mais gosta, mas para se conectar ainda mais profundo com o seu tempo, com o seu corpo, com a sua respiração. Então, não é estar aqui para fazer apologia que a yoga precisa de algo para ser usado para a prática junto. Não. O yoga por si só já é incrível e vai ser sempre. Acho que quando a gente mergulha, isso fica cada vez mais potente, latente no nosso dia a dia. Mas se esse é um momento onde você tem a possibilidade de estar com você e trazer muitas vezes aquela luz mais baixa, aquela música que você gosta, o incenso ou o olhinho, por que não ser o momento onde você separa para você também para fumar o seu baseado, para tomar a sua medicina, seja ela qual for, e se conectar com esse tempo e espaço que o yoga traz para você também. Então, essa possibilidade do Yoganja, nesse momento, para mim, ela surge junto com esse coletivo de mães que pede por acolhimento e a gente vai criando formas de poder abraçar mesmo a necessidade dessas mães que aos pouquinhos vão conseguindo se colocar e colocar o que está se passando, né? Pedindo esse auxílio nas trocas que a gente vai entrando. Bacana, show! Ai, meu Deus, que aula! Para mim é uma tremenda de uma aula, porque mesmo com toda a idade, com toda a experiência que eu tive, a minha história de vida, sempre preciso de algo a mais para poder entender esse universo. Gente, a gente está chegando no final aqui da live. Quem chegou agora, né? E de repente, ai, que papo é esse? A gente falou aqui sobre cannabis medicinal e Yoganja. Shelly Santiago, minha filha, é terapeuta integrativa, além de terapeuta canábica, instrutora de yoga, doula, parteira aprendiz e mãe de Clara Luz, que já deve estar dormindo ou está acompanhando aí? Tá ali com o pai dela, acho que tá quase. Tá meio, vem cá. Beijo, Clara Luz, vovó te ama. Uma coisa linda. E é um outro assunto que a gente deixa para uma outra live, falar da vovó Sheiloca, a relação por assim, a minha neta, ela nasceu nesse universo, né, com vocês dois fazendo uso, e nem por isso é uma coisa do outro mundo, vocês são irresponsáveis, nada disso. Isso foi abrindo meu coração junto com as aulas de yoga, porque minha filha ela dá aula de yoga online às terças e quintas, de 8h30 às 9h30 da manhã. Então, qualquer coisa, é só falar com a Shelly ou falar comigo que eu coloco em contato. As aulas, já tem o quê? Uns 3, 4 meses que eu estou fazendo aula com você, né? Tem sido, assim, maravilhoso. Gilvan colocando gratidão pelo assunto, revelador. Graça Macedo, parabéns, adorei. Ai, que legal. Eu vi que César Marçal também estava por aqui. Muita gente conhecida.
Então, assim, gratidão a todo mundo que ficou aqui com a gente para falar desse assunto. E, assim, é difícil, eu até pensei, né? Falei, gente, daqui a pouco não vai ter mais ninguém me seguindo. Mas não tem problema, porque eu acho muito importante abordar esse assunto. Eu acho até que já tinha que ter acontecido, né, Shelley? Mas quando né, santo de casa não faz muito milagre, é a melhor coisa que tem. E aí teve um dia que eu peguei Shelley pelo pé e falei, vamos fazer uma live, conversa comigo, eu preciso saber mais e saber que eu estou, de alguma forma, contribuindo para as pessoas abrirem a mente como eu me coloquei aqui, né? Eu sou muito eu, né? Das minhas Sim. dificuldades de entendimento e tudo mais, e hoje a minha cabeça é essa, Sheiloca na rede aqui, e é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa, meu amor, para a gente ir fechando essa live? Ah, eu quero agradecer também. Eu acho que é sempre bom poder falar sobre isso. Eu realmente sinto que venho dessa escola como da homeopatia popular, como eu falei, né, como a escola lá do Padre Ticão, aonde a gente acredita que a gente precisa empoderar essa população para não ser escravo aí dessa terceirização da nossa saúde, da educação, de nada disso, né? Então, é bem trazendo essa reflexão do começo, né? De que não é só legaliza ou não legaliza, é que a gente possa ter acesso, que a gente possa cultivar, que a gente possa ter essa medicina disponível, não só como medicina, mas como possibilidade de regeneração do solo, como possibilidade de tecido, de combustível, porque é uma planta literalmente mãe, literalmente feminina. É a planta que traz ali todo esse abraço nessas inúmeras possibilidades, né? Então, que a gente realmente se dispa dos preconceitos, né? Tem aí milhões de casos já hoje sendo estudados e explanados, né? De diversas patologias que podem ser cuidadas e equilibradas com essa medicina da maconha, e eu gosto muito de repetir que é maconha, porque infelizmente se vende o nome cannabis ainda com um pouco de é cannabis, não é maconha, não é cannabis. É a mesma coisa. Temos diversos tipos que vão servir e podem ser utilizados de formas diferentes, mas é maconha. É porque essa palavra foi criminalizada, né? E ainda tem muito preconceito em torno, mas eu gosto sempre de deixar assim que toda vez, e isso eu aprendi com as mães do movimento, sabe? A gente precisa dizer que essa planta tem um nome e que esse nome é um nome de poder também. Então, que a gente possa realmente nos despir dos nossos preconceitos. Eu lembro, inclusive, gente, que na pandemia agora, né, recente, quando começaram aquelas lives e tal, quem fosse falar de maconha tinha que escrever colocando números no meio, porque senão o próprio Instagram, as redes sociais não aceitavam. Eu cheguei a te Mas perguntar. ainda acontece. Eu che... Ainda acontece. é, Quando para falar de sexo e outras coisas, ainda acontece. Eu cheguei a te perguntar, né, na hora de divulgar, qual se eu teria que fazer isso e tal. Aí eu fui pesquisar, falei, não, já está rolando sem esse motivo. E assim, como eu estou falando aqui de novo, Shelly está lá na Chapada Diamantina, Ibicoara, né, Bahia. Eu estou aqui em Nova Friburgo, RJ, e aqui em Nova Friburgo nós temos uma loja, Bendita Cannabis, aqui na rua Farinha Filho, com produtos. Eu até ia mandar o convite para eles, acabei esquecendo nessa correria, porque um dia desse eu acompanhei uma live do pessoal daqui dessa loja, mas depois eu vou marcá-los, porque eu acho bacana isso. Então, assim, tem alguma curiosidade? Tem sites que eu vou deixar aqui o site, né? Para quem quiser conhecer essa Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal. E aqui em Nova Friburgo, quem estiver por aqui, tem alguma dúvida, vai lá nessa loja também, porque o pessoal, às vezes, né? Um dia desse eu fiquei parada, gente, só observando, jornalista é fogo, né? Eu parada observando como que as pessoas passam em frente à loja e ficam olhando. Tem gente que não tem coragem de entrar, e tem roupa, tem batom, tem cosmético.
várias coisas. Assim, tem gente que pensa que acha que vende a maconha ali, então vai fazer parte de tráfico, sei lá o que, gente. Muito doido, hein? Muito doido. Pois mas é exatamente desse ponto que a gente parte do muito preconceito, né? Porque é isso, a gente aqui focou um pouco em falar da maconha, né? Um pouco da história ali, dos preconceitos e também do consumo através do óleo. Mas é isso, a maconha é muito utilizada hoje, principalmente na indústria de cosméticos. Shampoo, creme, sabonete, bálsamos, labiais, tudo é possível a partir da maconha, porque é uma medicina que ajuda de muitas formas. Agora, vamos combinar que não são produtos baratos, né? Cortou aqui para mim, não, tu pode repetir? Não são produtos baratos. Não. Não são produtos baratos porque a gente ainda não tem como ter acesso a eles da forma que deveria ser. E aí fica outra reflexão que eu acho boa também, que a nível de Brasil e todo o conservadorismo que a gente tem e que a gente sabe que vive muito mais no sul e no sudeste do nosso país, ter o Brasil dentro da legalização do BAPA mundial, da legalização da maconha, expõe o Nordeste do Brasil como uma potência imensurável. Então, esse aí já é uma guerra do preconceito que a gente tem que vencer. Eu, apesar de sudestina, morando no Nordeste, vejo isso muito claramente daqui. Então, é muito cultural, como o Gilvan falou lá no começo, né? As barreiras dessa legalização. Para quem é advogado, para quem já está trabalhando na área, com habeas corpus e tudo, sabe que está muito próximo dessa legalização. Mas que existe um grande jogo de interesse no meio de tudo isso. E uma das coisas é exatamente esse processo de que a gente está dentro do país, onde não é legalizado, onde a cultura ainda é extremamente racista, né? Então, acho que o que a gente pode fazer nesse tempo que as coisas ainda vão tomando uma direção melhor é desmistificar, é falar, é tirar dúvida, é trocar ideia, né? É buscar. Eu não sei nada, quase nada. Estou aqui aprendendo, então, né? Estou vendo aqui o meu companheiro falando: a maconha será responsável pela maior revolução comercial e industrial no mundo. E os estudos, as pesquisas mostram cada vez mais isso, porque é real. É a planta que seria tido a planta assim mais completa para os próximos centenas de anos a serem cultivadas e trabalhadas, né? Desde a regeneração do solo até um combustível que pode vir a ser sustentável. Sim. Filha, temos que terminar, porque senão também eu acho que meu celular não vai aguentar tanto tempo. Já tem mais de uma hora que a gente está aqui. Nossa. Te amo, gratidão por compartilhar, né, todo esse conhecimento. Vai só aumentando aqui para... Enfim, porque também a gente precisa conhecer para poder falar com o outro. Então, eu fico muito grata por essa troca. Tá bom? Sim. Um beijo, e eu fico muito grata também. O quê? Por poder estar compartilhando aqui, além de tudo, com você, né? Que é minha mãe, que eu sei que tinha muitos preconceitos também. Então, para mim, dentro desse universo de mães que me inspira a estudar esse tema, você acaba sendo uma inspiração também. Viu? Ai, que lindo. Obrigada. Gratidão a todo mundo que ficou por aqui, quem vai assistir depois. E aí, parabéns pela live, gratidão do Jarro. E se esse é o assunto que interessa, depois marca alguém, né, que precise saber um pouquinho mais. Qualquer coisa fala com a gente, comigo, com a Shelly, tá tudo bem. Um beijo, gente, qualquer dia, até qualquer hora. Beijo. Despede aí, Shelly. Obrigada. Beijo. Melhor tema do Dia das Bruxas, melhor tema do Dia do Saci. Beijo. Tchau, tchau. Te amo, filha. Beijo. Tchau.